internauta! Seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Corrêa, todas as quartas-feiras, às 20 horas, ao vivo para o mundo. Afinal, estamos para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí no Japão. Pois é, mais um Esquina começando e você, com certeza, vai estacionar aqui onde tudo acontece. Seja bem-vindo, mande sua mensagem, estamos aqui a postos para conversar com você também, internauta. E quero agradecer já de antemão a participação de vocês toda quarta-feira aqui no Esquina da Cultura. E hoje a pauta é muito especial. Ele já esteve aqui, já contou um pouquinho da vida dele, mas ele vai contar mais um pouco, porque a história desse moço é sensacional e, claro, um grande exemplo para todos nós, seres humanos. Eu tenho o prazer de receber novamente aqui no Esquina da Cultura o escritor Leonídio Balbino. Seja bem-vindo. Boa noite, o prazer é meu. Eu queria, antes de mais nada, Leonídio, que você contasse um pouquinho para o nosso internauta a sua história de vida, que é tão linda. O Leonídio, ele foi analfabeto até os 20 anos de idade. Né? Você é de que cidade? Eu sou de Arapiraca, Alagoas, estado de Alagoas. Olha que maravilha. E até os 20, você trabalhou na lavoura, você, quando era menino, ainda é um menino, mas quando você era um pouquinho menor, você trabalhou em que lá? Em vários, como você falou, mesmo na agricultura, pequenos negócios de venda de animais, de frutas, na feira de Arapiraca. Se é famosa Feira de Arapiraca. E você, depois dos 20 anos que você começou a se alfabetizar, o que aconteceu na sua vida? A partir de 56, junho de 56, justamente é que eu comecei a aprender a ler. Eu sou autodidata, e aprendi a ler realmente por conta própria na rua de São Paulo, que você sabe, Marta, nós somos movidos à motivação. E São Paulo me motivou, como motiva milhões de brasileiros. Você veio para cá com que idade? Com 17 anos. Mas até os 20 eu realmente não sabia ler nem escrever, em virtude de que eu era faxineiro em uma pensão, depois trabalhei servindo cafezinhos nos bares daquele tempo. Não são os bares de hoje, que são verdadeiras mercearias. Os bares de hoje são muito chiques. E com isso, a partir de junho de 56, que eu comecei a vender livros porta em porta, eu fiz o seguinte: fiz uma promessa para comigo mesmo de que, aprendendo a ler, da maneira que nós começamos a fazer isso, a trabalhar nesse sentido, eu iria realmente ser um soldado da educação. E razão pela qual eu me dediquei, a partir de então, dali, a cuidar, a divulgar, a ser um defensor da educação, um motivador também da educação. Porque você sabe, Marta, você, ao vender livros, livro é uma mercadoria nobre, que também é um produto nobre, que também é mercadoria. E com isso você, obviamente, termina aprendendo nos próprios livros que eu vendia. Eu também aprendia e muito disso aí. Porque eu vendia o quê? Vendia clássicos, viu? Como nacionais, como Machado, como Alencar, os estrangeiros, como Dante Alighieri, que é o homem da Divina Comédia, o grande poeta do século XIII, o grande poeta italiano do século XIII, Dom Quixote de La Mancha. Okay. Então, esses autores, esses clássicos, me motivaram muito para que, ao descobri-los, eu cheguei à conclusão de que o caminho era aquele, o caminho era o conhecimento, porque o conhecimento, nada substitui o conhecimento. O conhecimento realmente um fato na vida de cada pessoa fundamentalmente importante. Não basta você ter um diploma, viu, Marta, ter um canudo.
O que Sim, precisa é com ter certeza. conhecimento. Sim. E você não consegue conhecimento sem apelar para o livro, a leitura. Isso que é o fundamental na vida das pessoas. E você, depois de algum tempo, ainda Bom, aí- abriu uma editora. Então, em 65, nesse caso, abriu a editora chamada Lisa Livros, e essa editora, evidentemente, publicou mais de 2.000 títulos durante a sua existência, hoje ela está mais desativada, mas continua, inclusive, ativa, viu? Ativa e um pouco menos ativa do que era, obviamente. Mas ainda existe. O que existe, é claro. Ela publicou 2.000 títulos. E também eu tive o motivo, a motivação, além da defesa da leitura, da educação e etc., eu tive a motivação também de criar algumas coisas no campo da editorial, de novidades, algumas publicações especiais, Como, sempre por exemplo? voltada para a educação. Ok. Na área educacional, sempre voltada na área educacional. E por isso que a partir de 81, eu conheci um ministro da educação daquela época e conversei com ele, isso em Lisboa, inclusive. Chegando no Brasil, levaria para ele um documento sobre a leitura, a escola e etc. E assim foi feito. A partir de 81, eu comecei então a fazer essas cartas. Esse livro que posso mostrá-lo. Deixa a produção mostrar, que tem que mostrar essa capa do livro. Isso, Essa é isso. a obra aqui Perfeito. do Leonídio Balbino. É a Educação, o Livro e a Leitura, que você acabou de lançar, é isso, Acabou né? de lançar. Nós estamos lançando esse livro agora, Marta. E esse livro é o seguinte, ele é oriundo de 46 cartas, todas enviadas, algumas entregues em audiências especiais, enviadas para ministros da Educação, do Estado da Educação, presidente da República, deputado federal, mas sempre cartas essas de sugestão no campo da educação. Mas essa educação que eu digo para você, Marta, eu não sou nenhum pedagogo, fica bem claro. A minha educação é institucional, viu? É a educação da maneira que eu entendo de que todo mundo deveria ir para a escola, viu? Que as escolas deverão ser realmente um estabelecimento de acolhimento de alta qualidade. Educação de quê? De qualidade. Então, essas cartas todas têm esse objetivo. Por exemplo, eu vou destacar um item da primeira carta que nós fizemos em 81, em agosto de 81. Viu, Marta? É a primeira carta. Carta número 1, carta ao ministro Ludwig. de Estado da Educação, Rubem Carlos Ludwig. Isso. Então, ao ministro Carlos Ludwig, nós sugerimos aí, tem um item nessa carta, sugerindo ao ministro a criação a criação de mini bibliotecas em salas de aula das escolas municipais e estaduais. Ok. Viu? É uma sugestão. E foi criado, na época o Ministério criou salas de leitura, programa salas de leitura. Então, isso para mim foi uma coisa fantástica, porque aquela conversa com o ministro, com aquele documento dando algumas sugestões, fica bem claro, fez o efeito de criar-se um programa importantíssimo. Que maravilha isso. Um programa que maravilha, importantíssimo. Que maravilha. E são 46 cartas, São né? 46 cartas, justamente, Marta. E o que mais? Além Agora, na carta do presidente Sarney, por exemplo, em 86, 23 de janeiro de 86. Sabe de cor o número da carta? Sabe de cor o número da carta? Agora, com sinceridade que não. Viu? A número 1 ele não esquece, mas legal. E mas a número. O que aconteceu nessa enviada ao Sarney? De sugestão, por exemplo, você não tem a comunidade de país de língua portuguesa? Sim. Então, nessa carta de 86, que você tem aí, está sugerindo justamente isso, a unificação do idioma português. Pegando o Brasil e Portugal, que é o nosso pai nesse campo, viu, da língua portuguesa,
e os países de língua portuguesa africanos. E foi criado justamente a CPLP, né? Comunidade de Países de Língua Portuguesa, certo? Foi criada pelo pelo presidente. Não, foi criada agora, foi criada na década de 90. Foi depois Isso veio, viu? Na década de 90 já foi criada Então, essas cartas, para nós, foram motivadoras de fazermos isso, viu, Marta? Então, essas cartas, elas são realmente sempre detalhando, sempre sugerindo algo no campo da educação e da leitura. Viu? Maravilha, são 46 cartas, tem nota muito interessante. Aliás, eu quero avisar o nosso internauta, mande sua mensagem com o seu e-mail, porque nós estamos sorteando um livro, Educação Livre à Leitura, do Leonídio Balbini, hoje aqui no Esquina da Cultura. Mande sua mensagem com esse e-mail, já estou aqui com o tablet a postos, e o primeiro e-mail que chegar aqui ganhou o livro do Leonídio, ok? E, Leonídio, você, o hábito de leitura, o brasileiro hoje, lê mais? O Brasil, por incrível que pareça, viu, Marta, não obstante a internet, que é fundamental, isso veio para ficar, graças a Deus, né, Marta? Uhum. Você tem o livro no papel e também no e-books, né? Uhum. Nenhum problema do ponto de vista de que a pessoa leia na máquina, eletronicamente, ou leia no papel. Você não vê isso como problema? Nenhum problema. Ao contrário, a indústria do livro, editorial, tem que, ao contrário, tirar proveito disso. Tem que fazer com que a internet seja, inclusive, uma ferramenta importante para que mais pessoas possam ler. Aumentar a população que vão ler, viu, Marta? Então, eu não vejo nenhum problema do ponto de vista de motivadora, no sentido de que você vai criar leitores com a própria internet, viu? Mas você acha que o livro físico, ele tende a realmente morrer? Eu gosto do papel. Gente fala, mas eu gosto de pegar o papel, eu gosto de sentir o cheiro do livro. Você acha que a gente não vai ter mais o papel? Não, eu acredito ao contrário, o papel é irreversível, viu? O livro, como dizia Castro Alves, viu, Marta? Castro Alves tem um poema chamado O Livre América, viu? O Livre América, e que tem um estrofe que diz o seguinte: ó bendito que semeia, livros a mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, Castro Alves é o grande poeta, o grande poeta brasileiro. Grande escritor, grande poeta também, Leonídio. Viu, do século XIX, o grande poeta brasileiro, que realmente prega isso. Então, o livro é irreversível. Tá? Agora, obviamente que depende também, viu, Marta? Depende dos próprios editores, da organização, de usar a própria mídia oriunda e das grandes agências de publicidades com a internet para melhorar justamente o exército de leitores, viu, Marta? Sim, com certeza. E aqui tem cartas aqui para José Sarney, né? Isso. O presidente José Sarney, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Tem para o Lula, para Dilma Rousseff, enfim, ao prefeito de Arapiraca. Arapiraca, minha cidade. Sua cidade. Então. Maravilha, agora, maravilha. Essas cartas, Marta, por exemplo, o prefeito de Arapiraca, por exemplo, a minha sugestão era que que a prefeitura de Arapiraca fizesse um centro cultural, um espaço cultural, lá naquela região, que era a zona rural, onde eu nasci. Essa carta foi para isso, viu? Essa sugestão sempre de defesa do livro e da leitura. Nossa, que maravilha! E, Leonídio, você tem quantas obras já? Olha, nós, como autor, só duas. Só a autobiografia, que foi aquele você livro que você me deu a honra de me receber para o lançamento dele, que é o Operário do Livro, viu? E agora esse livro novo aí, que são cartas feitas para essas autoridades que, no meu entendimento, realmente atendia aos meus objetivos de brigar pelo livro, pela leitura.
Você sabe, Marta, o problema brasileiro, filhinha, é educação. Esse é o grande, como o livro trata aí. Primeiro é a educação, o livro é a leitura. A educação, querida... O país sem educação realmente não chega a lugar algum. Mas em lugar nenhum. Você sabe disso, eu não estou te ensinando. Mas, por exemplo, eu tenho tempo ainda de falar um pouquinho? Sim, claro. Olha, por exemplo, você vai pegar uma Coreia do Sul, que em 53 terminou a guerra, Coreia do Sul e Coreia do Norte, e a Coreia do Sul estava estraçalhada, viu? Cuja a per capita em dólar individual era, per capita individual mesmo, ela era $900. Hoje a Coreia tem $22 mil per capita, porque justamente na Coreia 100% das pessoas estão em escola de qualidade. E foi assim que eles se recuperaram, foi assim que eles venceram. Você vê essas grandes empresas hoje, de Hyundai, o Samsung, tudo isso são coreanas. São empresas mundiais por causa do quê? Educação. Você tem 3 países no mundo aí hoje que da lista da educação de qualidade, os primeiros, que é Finlândia, Polônia. Polônia, querida, é outro caso típico. Polônia, por exemplo, você sabe, Polônia saiu do nazismo e passou para o soviético lá, né? Sim. Para o comunismo. E se recuperou de uma tal forma, fazendo o quê? Educando, cuidando da educação de qualidade à criança, viu? Porque, Marta, você só consegue realmente fazer com que a criança, quando chegar a ser adulta, usar a cidadania se você educá-la. Não há outra forma de você fazer com que a população tenha cidadania se você não educou, viu? No caso brasileiro, nós temos um déficit enorme disso aí, que todo mundo acha que a educação é importante, mas não se pratica. Como você vê hoje a educação no Brasil? Que estágio ela está? O que precisa melhorar? Não, mas é justamente... Se melhorou muito, se falta muito... Não, querida, é o seguinte, a educação brasileira é o seguinte, você só conseguirá fazer essa educação ser boa porque a verba existe. Esse percentual de verba, porque é o seguinte, a gestão é que tem que ser mudada. O que é a gestão? Mas a verba existe. Mas escuta, para pesquisa existe a verba e com certeza não deve ser pouco essa verba. Mas o Brasil, o problema não é tanto da verba, que eu tenho lido as estatísticas aí, é o seguinte, tem uma verba maior às vezes do que países de primeiro mundo. Ok, sim, agora, eu acredito essa nisso. verba que não chega ao destino dela, viu? Entendi. Por razões outras que nós talvez saibamos disso. Acontece o seguinte, querida, você só consegue melhorar a educação, ou melhor, implantar uma educação de qualidade, se você cuidar do professor, do mestre, viu? Ao invés do político nosso cuidar de propaganda, ele deverá cuidar do professor, do mestre, porque aí você vai ter realmente um ensino de qualidade. Esse mestre precisa ser bem remunerado, a escola precisa ter funcionalidade. Tem que ter uma estrutura bem feita, mínima, né? Mínima e de qualidade mesmo. A informatização realmente, de bibliotecas e realmente e material para o professor. Livros de pedagogia, livros de didática moderna, sabe? Cursos especializados para que ele absorva isso. Então, você só consegue melhorar a educação se você cuidar do professor, viu? Instalações adequadas. Se você não cuidar disso, você não vai melhorar a educação. Perfeito? Eu acho que ainda falta muito para isso acontecer, não falta? Então, Marta, eu posso falar mais um pouquinho? Claro. Por exemplo, a leitura, por exemplo, Marta. Você sabe que a leitura é a coisa fundamental. Você não pode pegar o seu filho, o seu sobrinho e obrigá-lo a ler, viu? Não se faz isso. Nós somos movidos à motivação. Nós temos que motivá-lo. Como é que uma mãe motiva o filhinho, inclusive na gravidez? Se ela ler, o feto está lendo também. Então, é uma motivação, viu? Se ela realmente leva o filho nas feiras de livros, nas livrarias, nas bibliotecas, motivação. Se lê para o filho. Se lê, é fundamentalmente importante, a leitura para os filhos. Então,
a motivação que vai fazer com que você crie uma geração de leitores. Você não vai criar isso com propaganda, viu? Isso tem que ser uma coisa bastante direcionada, bem direcionada. Eu tenho uma mensagem aqui de uma internauta, a Adriane, aqui de São Paulo, ela não fala o bairro, e está dizendo assim, tenho 16 anos e estudo numa escola pública e vândalos entraram na escola e destruíram os poucos computadores que tinham lá para os alunos usar. Aí já é um problema de educação, ela está falando. Como a gente faz para... Sem dúvida nenhuma. Para chegar, para as pessoas entenderem definitivamente que destruir um patrimônio desse é destruir. Marta, acontece o seguinte... Sonho, vidas, enfim, é lamentável. É lamentável. Agora você verifica o seguinte, não vamos confundir civilidade... Porque a civilidade vem o quê? Da cidadania. E a civilidade... A antiga aula que nós tínhamos de educação moral e cívica. Claro. Né? Você só consegue a civilidade se você realmente for um leitor. É verdade. Você não vai conseguir ser civilizado, é verdade isso aí, sem ter o acesso a textos. O Brasil realmente tem que partir para isso, viu, Marta? Tem que partir para isso. E qual seria, assim, para você uma forma de partir para isso que acontecesse de uma forma rápida, né? Então, Marta, você tem que fazer... Olha, você lembra que nós andávamos nos carros, nos táxis, nos carros em geral, sem o cinto de segurança. Lembro, o que é que muito aconteceu? Bem disso. Foi feito o quê? Uma revolução desse campo. Essa revolução fez com que todo mundo entra num carro hoje e bota o cinto de segurança. Viu? O cigarro, por exemplo, o tabaco, né? Outra coisa, campanhas bem fundamentadas que diminuiu o uso do tabaco em muito do país, viu? Nas pessoas em geral. Mas você não acha também que essas campanhas, a campanha educacional existiu, né? Existem várias até hoje, existiu essa do tabaco, existiu a do cinto, mas você não acha também que o brasileiro aderiu à campanha também por causa da parte econômica, ou seja, das multas que foram colocadas, multas até altas, para quem não colocasse o cinto? Não, mas de qualquer maneira houve um trabalho ou punindo, ou prometendo que vai punir, ou não, mas houve um trabalho de divulgação. Você não acha que o brasileiro usando a mídia só faz a partir do momento que mexe no bolso? Infelizmente, o negócio do bolso é que... O famoso negócio do vamos mexer no bolso, que daí a pessoa entra... Mas assim, não, é claro, eu acho que a campanha educacional, claro, ela tem que existir e sempre... Sempre. E é de suma importância. Eu estava até vendo uma reportagem de que você se lembra muito bem também da campanha da AIDS, né? Que foi feito aqui no Brasil, claro, virou... Evidente, foi o modelo do mundo. O modelo do mundo. E claro. acabou-se as campanhas contra a AIDS. Justamente. Quer dizer, de informação da AIDS, e parece que nós estamos com um número maior de casos porque a campanha foi abandonada. Eu acho que essas campanhas educacionais deveriam acontecer tanto do cinto, quanto conseguimos que coloquem o cinto. Tudo bem, mas não custa fazer de novo. Manutenção. Põe de novo, né? Uma manutenção, exatamente. Marta, mas o problema nosso aqui não é construir isso, porque o Brasil tem a mania de confundir construção com educação. Constrói um prédio bonito, né? Mas não conserva. A conservação, dessas cartas fala sobre isso, viu? Essas cartas são todas versadas sobre isso, tá? Certo. Todas elas falam do professor, todas elas. Então, você não conservar significa retrocesso. Você vai para trás. Claro. Porque depois você não consegue recuperar. Está destruído, viu? É mais fácil construir do que conservar. Então, a conservação é fundamentalmente importante. Mas, viu, Marta? Então, eu acredito, filha, que nesses 3 itens, a educação é fundamental. Educação de qualidade. Não adianta também educação... Né? Não, tem que ser de qualidade, claro. De qualquer jeito também não vai resolver. A educação, a leitura, por exemplo, o livro, e o livro é um instrumento fundamental. Uma grande ferramenta. Marta, o livro
é um instrumento da dinâmica cultural, entendeu? Ele não é objeto, é agente, entendeu? Sim. Ele serve para a leitura, alimenta o espírito, e serve para o desenvolvimento, o subdesenvolvimento dos povos. Ele resolve isso aí. E tudo, absolutamente tudo, não é, Leonídio, está nos livros. Não, mas sem dúvida nenhuma. Qualquer coisa que você queira, internauta, saber. Claro. Procure, pesquise, porque tem livro que para tudo, todos os assuntos, tudo está ali. Aqui está, o livro realmente é essa ferramenta, é esse agente para você adquirir conhecimento. Vou te pedir licença só um minutinho, mas eu tenho que falar da nossa querida Sua Majestade, www.sumajestade.com.br. Você, empresário que precisa transportar a sua carga para qualquer município do Nordeste. Qualquer um é com a Sua Majestade. E a Sua Majestade é excelência em segurança e pontualidade. Sua carga, com certeza, vai chegar ao destino com toda a segurança e na hora certinha que você precisa. Transporte de carga para qualquer município do Nordeste é com a Sua Majestade. www.suamajestade.com.br. Tá vendo? Exportadora lá do Nordeste. Lindo. Olha lá, Sua Majestade, grande Sua Majestade, que transporta carga Maravilha. para todos os municípios. E, inclusive, lá para Arapiraca. Lá para Arapiraca, pois é. É verdade. É isso aí. Leonídio, e assim, o internauta que desejar o seu livro, né? Certo. Tá chegando mais e-mail aqui. E, inclusive, já chegou o e-mail com aqui da Solange Caires. Ela mandou aqui, dizendo que quer o livro. Solange, a gente vai anotar seu e-mail, a gente tem contato e entrega o livro para você, tá bom? Muito obrigado pela participação. E o internauta que desejar adquirir seu livro, como que a gente faz? Eu posso falar o nome da livraria? Claro! Martins Fontes, Livraria Martins Fontes, da Paulista, 509. A Livraria Martins Fontes. Tem o livro lá? Avenida Paulista tem, claro. Avenida Paulista, 509. Ok. 509. Então, quem desejar o livro do Leonídio Balbino, Educação, o livro e a leitura, é na Martins Fontes, Avenida Paulista, 509. Você lançou quando o livro? Não, ele está sendo lançado agora, justamente está sendo rapidamente. E já teve uma noite de lançamento de autógrafo? Não, dessa vez nós não fizemos, não, viu? Eu conversei com o Luciano, então fizemos o acordo de mandar para a livraria, divulgar e tal. Maravilha. Viu? E está indo direitinho, Marta. Maravilha. Então fica aqui a dica para você, internauta, do livro do Leonídio Balbino, Educação, o livro e a leitura. Queria que a produção mostrasse novamente a capa aí. Porque a história do Leonídio é fantástica, de um homem que até os 20 anos não sabia ler, não sabia escrever, era analfabeto, e que depois abriu uma editora, né? E que hoje, quantos livros você lê por ano? Eu leio 40 livros ano, inclusive está no release. 40 livros por ano. A leitura me salvou, porque logo que eu comecei a aprender a ler, a adquirir, você sabe, o gosto pela leitura, viu, Marta? O grande problema chama-se gosto pela leitura, ou seja, o hábito pela leitura. Que tem que vir desde o feto, como você disse. Desde lá do tempo, vem da barriga da mãe. Acontece o seguinte, que obviamente que daqui até 80, eu lia direitinho, mas não tanto quanto eu tinha adquirido, nesse caso, o hábito. A partir dali adquiri o hábito. Veja que coisa, depois de adulto. Que maravilha. Tive sorte nisso aí, viu? Muita sorte. E assim, você é um ser humano sensacional. Eu posso falar uma coisa, até tempo? Vamos lá. Da carta, então agora é rápido. Por exemplo, aí tem uma carta ao presidente da República, que era o Luiz Inácio da Silva, e o do Fernando Henrique também. Tem um item, o Brasil tem um programa de livro didático fantástico, que chama administrado pelo FNDE. Que compra milhões de livros por ano, é um dos países do mundo que tem esse tipo de apoio ao estudante carente.
E eu sugeria, em vez do governo comprar esses livros, que bota numa carreta que vai lá para o Nordeste, mandar o dinheiro via Ministério. banco, claro, e as pessoas lá na região, os professores, os diretores, compram lá nas suas regiões. E, inclusive, motivando a criação de microempresas na região, desenvolvimento na região. Viu? Olha só que ideia fantástica. Mas está aí numa dessas cartas aí, depois você vai ver. Maravilha. Leonildo, infelizmente a gente está no final do programa, eu conversaria com você, mas muito mais, porque você tem muita história para contar e uma história linda, fantástica, de um homem que se rendeu aos livros, né? E que graças a eles chegou onde você chegou, né? Um homem simples que veio do campo, que, enfim, trabalhou muito na vida, que era vendedor de livros, mas não sabia ler, não conseguia ler os livros. E depois aconteceu tudo isso na vida. E hoje é escritor, está aqui lançando seu segundo livro, sensacional. Quero te parabenizar mais uma vez pelo ser humano que você é, e pelo escritor que você é, e pela sua preocupação em passar para os nossos jovens, para as nossas crianças, que o conhecimento, sem conhecimento realmente nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Não teremos um país com memória, não teremos nada, né? Não temos nada na vida. Então, tá aí o exemplo do Leonildo Balbino para você, internauta. Espero que você tenha gostado do nosso querido Leonildo hoje aqui no Esquina da Cultura. Muito obrigada pela sua presença e saiba que sempre as portas do Esquina estarão abertas para você. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado pelo convite, viu? E eu estarei sempre à disposição para falar com você a hora que for necessário e no momento que tiver um novo lançamento. Tá bom assim, minha filha? Te espero. Tá bem. Vamos fazer um novo lançamento. Ok, internauta. Solange, vamos estar em contato com você e obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Esquina da Cultura. Lembrando que quarta-feira que vem estaremos novamente aqui com você. Eu, Esquina da Cultura e Soflix TV. Até lá, tenha uma boa semana. Beijos, tchau.